Meninas, tudo bem com vocês? O meu nome é Aline e mais uma vez você está no canal Aline Sincera. Bom, meninas, então agora Histórias da Minha Vida, parte... Histórias da Minha Vida, parte 3. Vamos lá, se você não quer perder nada desse vídeo, já peço pra você deixar like, se inscrever aqui no canal se você não é inscrito, e fazer parte do canal e da família. E é isso, gente, sem mais enrolação, roda a vinheta e bora pro vídeo. Então, gente, eu parei na parte em que eu engravidei do João, né? Mas eu vou voltar um pouquinho aí pra gente entrar na parte que conta sobre a história da Aline empreendedora. Eu sempre fui empreendedora, eu sempre tive o meu negocinho, eu sempre vendi alguma coisinha, eu sempre fui assim, eu sempre tive um sonho de ter o meu negocinho, sabe? Porque, como eu falei pra vocês lá atrás, eu sempre sofri muito preconceito ao ir procurar emprego. Então eu comecei a falar, quer saber, eu vou trabalhar pra mim, vou dar um jeito. Então quando o Matheus era pequeno, eu vendia chup-chup, logo que eu fiquei sozinha, eu comecei a vender chup-chup. Mas lá atrás, ontem que eu me lembrei disso, eu nem me lembrava disso, eu vendia brinco de pena, eu vendia pulseirinha, eu sabia fazer, eu estudei numa instituição que ensinava a gente a fazer todo esse tipo de coisa. Então eu vendia brinco na escola, vendia pulseira, vendia lá onde eu morava. E depois quando eu cresci, quando eu tive o Matheus, eu comecei a vender chup-chup. Eu vendia chup-chup, vendia muito bem chup-chup, né? E depois, quando passou a fase do chup-chup que parou de vender, eu comecei a vender lingerie. Vendi por muito tempo lingerie, muito tempo mesmo. Só parei de vender porque o cara que me deixava as lingeries simplesmente sumiu. Nunca mais voltou nem pra pegar dinheiro nem pra pegar mercadoria. Não sei o que aconteceu, não sei se infelizmente morreu, enfim, não sei o que aconteceu. Mas, passando esse tempo, eu engravidei do João, né, com 24 anos, o Matheus já tinha 8 anos quando eu engravidei do João. E como eu falei pra vocês, eu fui pra igreja, né? Entrei pra igreja. Já não tava mais com o pai do João, mas ele super apoiava, super ajudava, não só ele, como a família, uma família muito abençoada, como eu falei aqui pra vocês, que infelizmente estão passando por uma situação muito difícil, né? Inclusive eu tô sozinha em casa porque o Paulo foi levar o João pra ver o avô, que está com câncer em fase terminal. E é muito triste, né? Já chorei, já orei, porque é uma família que eu amo muito, aprendi a amar muito. E infelizmente ele tá doente, né? E Deus sabe de todas as coisas. E a avó do João ligou pedindo para que levasse o João lá, porque o avô tava pedindo para ver o neto. E então o Paulo foi levar. Mas enfim, gente, voltando ao assunto, eu fui pra igreja, né? Entrei pra igreja, gostava muito, gosto muito da igreja evangélica, apesar de tudo que a gente vem vendo por aí, né? Eu amo muito, né? Eu amo a Cristo, a Deus acima de todas as coisas, né? Eu não gosto de me rotular, não gosto de placa, mas eu amo muito a Deus sobre todas as coisas e eu gosto de estar na casa de Deus. E na igreja evangélica eu sinto paz, eu me sinto bem, eu me sinto à vontade. Então, eu sou evangélica. Então eu fui pra igreja, gostava das pessoas de lá. Nossa, foi uma fase muito feliz da minha vida, né? Aí o João nasceu, eu continuei firme e tal. Aí, quando o João era bem pequenininho, eu me envolvi com outro rapaz. Me envolvi com outro rapaz. Já conheci o currículo deste rapaz, me envolvi porque eu quis. Porque nem tudo nessa vida é culpa do diabo, tá? Você que fica tacando a culpa no diabo em tudo aí, presta atenção, porque nem tudo é culpa do diabo. Tem coisa que é culpa nossa. Tem coisa que é a gente que vai atrás. É a gente que se lasca. É muito fácil você ir atrás, você se lascar e depois falar: ai, culpa do diabo. Não. Nem tudo é culpa do diabo. Ele não tem permissão pra nem tudo nessa vida. Ele só faz o que Deus permite. E tem coisa que é a gente que vai atrás. Então isso é uma das coisas que eu fui atrás. Me envolvi com uma pessoa que eu já conhecia. Não era nenhuma pessoa nova, eu já conhecia, já sabia da índole, do caráter, já sabia, me envolvi, porque eu quis, né? E me envolvi com aquela esperança de, ai, vai mudar. Quantas mulheres acreditam nisso? Tá passando por isso, minha filha? Acredita que ele vai mudar por causa de você? Não vai, querida, não vai. Não vai.
Por fim, estava firme na igreja, firme, e me envolvi com essa pessoa, né? E passou-se os meses e eu me envolvi com essa me envolvendo com essa pessoa e me envolvendo ainda mais com a igreja, me envolvendo com essa pessoa e me envolvendo ainda mais com a igreja. Chegou um dia que o meu pastor falou: olha, Aline, eu gosto muito de louvar, vocês sabem, né, gente? Eu amo louvar, né? E eu queria louvar na igreja, eu gostava, né? E meu pastor falou pra mim: olha, se você quiser ter mais, crescer mais, ter mais oportunidade, não tô falando que é em todas as igrejas, gente. Cada igreja ensina de um jeito, né? Enfim. Você vai ter que casar com esse rapaz. Aí, como eu tava apaixonada pela igreja e queria estar ali, acabou que eu concordei. Marquei o casamento com este rapaz. Mas Deus é tão maravilhoso que Deus me avisou inúmeras vezes para não casar. Quantas são as vezes que Deus te avisa alguma coisa e você finge não ouvir? Porque a gente ouve, a gente finge não ouvir, mas a gente ouve. Porque a gente não é surdo, a gente ouve. Deus levantou um para falar. Deus levantou dois para falar. Deus levantou três para falar. E mesmo assim, eu casei. Por fim, me casei. Uma semana antes de casar, eu tava desesperada, chorando. Que eu não queria, mas não tinha mais o que fazer. Porque eu ia ter vergonha das pessoas da igreja. Eu não ia mais poder participar das coisas da igreja. Então eu tava ficando confusa, fui e casei. Eu não tinha aliança, compramos uma aliança no Xing Ling, pagamos R$2 na aliança, R$1 em cada uma. Meu Deus! O meu vestido, gente, eu comprei nessas banquinhas de feira. Ainda comprei no cartão de alguém, não me lembro, porque eu não tinha R$1. Comprei um vestidinho lá vermelho, de bolinha, coisa mais feia. Fiquei parecendo uma capa de botijão de gás. Olha, a minha unha, eu lembro que eu pintei de colorida, uma assim, uma... Meu Deus do céu, eu não sei o que tá, eu não sei. O que aconteceu comigo? Não sei. Eu me lembro que eu casei, no dia que eu casei a gente não tinha R$1 pra comer nada. A gente parou numa banquinha, sabe essas banquinhas de rua, e comemos uma salsicha. E na hora que a gente tava ali comendo, o abençoado já começou a brigar comigo, já queria me bater no dia do casamento. Foi uma loucura. Olha, mas Deus faz tudo novo de novo e a glória da segunda casa é sempre melhor e maior do que a da primeira, né? E eis-me aqui, noiva. Me caso agora, dia 10 de setembro de 2020, para honra e glória do Senhor, com um homem maravilhoso, um homem incrível, mas eu ainda vou chegar nessa parte da história. Bom, gente, me casei, né? E meu casamento durou 27 dias. Por que, Aline? Porque eu casei na teimosia, gente. Então eu apanhei, eu fui traída, eu fui humilhada, eu fui escangalhada, eu fui tudo o que vocês pensarem e imaginar. Eu fui. Ai, que dó, não. Deus avisou e eu já sabia. Eu procurei aquilo pra minha vida. Aquilo fui eu que procurei, né? Então eu me separei dele e foi aí que eu comecei a me afastar da igreja. Porque eu queria estar ali, né, fazendo a obra e não podia, porque agora, além de tudo, eu era uma pessoa separada, né, meu pastor não aceitava, né, então eu comecei, eu perdi aquele olho espiritual e comecei a olhar as coisas com a carne, e comecei a ver as pessoas me olhar, né, algumas nem me olhava, mas o diabo é sujo, ele te acusa, né? Aí sim ele te acusa. Você não é digna, você não tem que estar aqui. Olha as pessoas rindo de você, as pessoas não querem mais ficar perto de você. E tudo aquilo começou a entrar na minha cabeça. E aí eu comecei a ir no culto dia sim, outro não. Dia sim, 2 não. E assim, quando eu fui ver, eu já tinha me afastado da igreja. E aí, gente, nesse meio tempo, deixa eu falar, como eu falei pra vocês, eu era muito empreendedora, sempre fui muito empreendedora. E quando eu tava casada com essa pessoa, namorando com essa pessoa, ele construiu um barraquinho lá e fez uma banquinha pra mim lá onde eu trabalho, lá onde eu morava.
bem na frente da igreja, eu vendia pastel na banquinha, eu vendia salgados, eu comprava, né? Eu só fritava na hora os pastéis, eu vendia salgado, eu abria de dia, vendia salgadinho, refrigerante, bala, bolo, eu fazia bolo, vendia bolo. Então eu tinha uma banquinha. E quando eu me separei e perdi essa banquinha, pra mim foi a mesma coisa que perder um coração, porque era tudo que eu tinha nessa banquinha. Eu amava ter minha banquinha, sabe? Minhas coisinhas. Eu ia pro centro comprar as coisas, eu ia de ônibus. Muitas das vezes eu fui com o Matheus, porque ele não ia junto comigo. Eu ia com o Matheus, a gente voltava carregado, chegava em casa com a mão cortada. Cortada mesmo, literalmente, de carregar peso, de trazer as coisinhas pra minha barraquinha, porque não tinha carro, né? Então, eu amava a barraquinha. E quando eu me separei, eu perdi essa barraca de pastel. E eu senti muito, né? Por ter perdido essa barraca. Mas enfim, aí quando eu me separei, eu comecei, o diabo começou a me acusar. E eu acabei me afastando da igreja. Eu acabei me afastando da igreja. Quando eu vi, já não estava mais na igreja. E quando eu vi, eu já estava de volta no mundo, né? E aí eu perdi a minha banquinha, eu comecei a trabalhar num restaurante, né? Na cozinha de um restaurante. Trabalhei lá por muito tempo. De auxiliar de cozinha, lavava louça, coisa e tal. E aí eu comecei a voltar aos poucos pro mundo, porque o restaurante já era um lugar onde tinha bastante gente tribulada. E eu já tava com um pé lá, outro cá. Então eu acabei voltando pro mundo. E comecei vida de balada. Aí eu falei pra vocês, eu ia pras baladas, mas eu sempre me perguntava o que eu tô fazendo aqui. Ainda mais quando eu bebia. Aí que eu me perguntava mesmo, meu Deus. Eu sempre fui aquela pessoa chata do rolê, né? A minha irmã pode falar muito bem isso. Eu sempre fui aquela pessoa chata do rolê. Sabe aquela pessoa que vai pro rolê e começa a querer ir embora? Ai, quero ir embora. Ai, quero ir embora. Ai, tô com sono. Ai, tô com fome. Eu sempre fui essa pessoa chata do rolê. E aí eu comecei a sair pras baladas, né? Voltei pra esse mundo de curtição. Mas eu sempre tive muita fé. Eu saí da igreja, mas a igreja não saiu de mim. Porque a igreja somos nós, né? A gente é a igreja, a gente é o templo, a primeira igreja tem que nascer aqui. Então eu sempre fui sempre tive muita fé, sempre tive muita confiança em Deus, sempre. E aí em 2015, finalzinho de 2015, no carnaval, peraí gente, carnaval de 2016, eu conheci o Paulo. Eu estava vestida de mulher gato numa balada aqui em Campinas com minha prima. E o Paulo tava lá, né? Eu olhei aquele loiro alto de olhos azuis, verdes. Falei, uou, mas eu sempre fui muito chata, né? Sempre fui muito chata. Sempre. Nunca gostei de ficar com ninguém em balada. E ele chamou em mim, né? Sempre muito galanteador. E eu peguei e falei, passei meu telefone, falei, depois, se você quiser, outro dia a gente conversa. E ele ficou andando atrás de mim, a balada todinha andando atrás de mim. E eu, lógico, me fazendo de difícil, porque eu sou. Por fim, passei meu telefone pra ele. Aí passou, acho que, 2 semanas, se eu não me engano, ele me mandou mensagem. Oi, tal, bebê. Aí começamos a conversar pelo WhatsApp. Era WhatsApp já? Era. Aí começamos a conversar pelo WhatsApp, BBB, coisa e tal, BBB. Passando quase um mês, a gente resolveu se encontrar. Ele foi lá pra Souzas, ele que foi me encontrar lá. E a gente começou a conversar. Detalhe, quando ele foi lá, eu tava num bar bebendo, porque eu tava morrendo de vergonha de conversar com ele. E fui e falei, vou beber, porque aí bebendo eu criei coragem. Ô, Jesus, tem misericórdia. Deus teve misericórdia, né? E aí a gente aí sim se conheceu, né? E começamos a conversar. E naquele dia a gente conversou bastante, coisa e tal. Depois daquele dia a gente nunca mais... Não, se separamos sim. Como não? Como nunca mais? Depois daquele dia a gente começou a manter contato e começamos a conversar. E logo a gente já tava namorando, já tava tudo bem, já tava ficando. Ele já não saía de casa, já conheceu minha mãe, meus irmãos. Minha mãe de cara já se apaixonou por ele, meus irmãos também já se apaixonou por ele. E aquela coisa toda. E vamos entrar nessa história agora do Paulo. E tem mais sofrimento, e tem mais tristeza por aí. Então, parte 4, história da minha vida, no próximo vídeo. Se você gostou,
deixa like, se inscreva no canal, não esquece, tá, gente? E eu te espero aqui pra parte 4 da história da minha vida. Um beijo, um abraço, um cheiro, um amasso e tchau!